Pesquisando a FAB na Segunda Guerra, encontrei uma história que parece roteiro de filme. 4 de fevereiro de 1945, norte da Itália. O tenente Danilo Moura está na sua 11ª missão de combate num P-47 Thunderbolt. O avião é atingido pela artilharia antiaérea alemã. Ele salta de paraquedas a baixíssima altura. Toca o chão segundos depois da abertura do velame. Cai sentado na neve com tanta força que morde a própria língua. Boca cheia de sangue. Impossibilitado de falar direito. Em pleno território inimigo. O manual de fuga diz: caminhe pelos campos, pelas estradas vicinais, evite contato humano, mova-se de noite. Danilo fez tudo ao contrário e chegou à base aliada 24 dias depois. 386 quilômetros a pé, 19 quilos mais magro, com uma ópera composta em sua homenagem esperando por ele. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. O primeiro grupo de aviação de caça da FAB foi para a Itália em outubro de 1944. 49 pilotos brasileiros voando P-47 Thunderbolt ao lado dos americanos. Em 7 meses de combate, realizaram mais de 400 missões, lançaram mais de 4.400 bombas, destruíram pontes, ferrovias, comboios, depósitos de munição, mas dos 49 pilotos que foram, 22 não voltaram. Danilo Moura quase foi um deles, e a história de como ele sobreviveu virou lenda dentro da FAB. 4 de fevereiro de 1945, nas proximidades de Treviso, norte da Itália. Danilo está atacando alvos ferroviários quando a antiaérea alemã acerta o Thunderbolt. O avião começa a desintegrar. Ele salta. O paraquedas abre a baixíssima altura. Ele toca o chão segundos depois. O impacto é brutal. Cai sentado na neve. Na violência do choque, morde a própria língua. A boca se enche de sangue. Danilo está vivo, mas não consegue falar direito. Um fazendeiro italiano aparece. Faz sinal para ele se esconder num monte de palha. E some. Danilo fica deitado na neve, com a Colt na mão, esperando. O italiano volta. É simpático aos aliados. Esconde Danilo na fazenda. Dias se passam. E Danilo começa a pensar. Ele está a centenas de quilômetros da base aliada em Pisa. O território entre ele e a base está ocupado pelos alemães. O manual diz que ele deve esperar, que alguém vai chegar, que a resistência italiana vai organizar uma fuga segura. Danilo olha para o mapa impresso em seda que todo piloto carregava, o Escape Map britânico, e toma uma decisão: vai andar. O manual de fuga militar de 1945 era claro. Mova-se de noite, use campos e estradas secundárias, evite cidades, evite contato humano, esconda-se ao menor sinal de perigo. Danilo fez o contrário de cada uma dessas regras. Caminhou de dia, pela estrada principal, passou por dentro de cidades, cumprimentou soldados alemães na rua, e funcionou. A lógica era simples, mas genial. Um homem maltrapilho, com o rosto machucado, mancando numa estrada movimentada, não chama a atenção. É só mais um civil italiano destruído pela guerra. Um fugitivo se escondendo nos campos de noite chama muito mais atenção. Então Danilo foi o homem invisível que estava escondido em plena vista. Nos primeiros 120 quilômetros, Danilo caminhou entre colonos, pediu comida, dormiu em estábulos. Com a boca machucada e incapaz de falar direito, usava gestos, inventava histórias com mímica quando precisava. Os alemães que cruzavam no caminho viam um civil sujo, maltrapilho, machucado. Ninguém parava, ninguém perguntava, até que chegou no rio Pó. O rio mais largo da Itália, ocupado pelos alemães nas duas margens. Sem documentos, cruzar a ponte era impossível. Danilo ficou na margem observando o movimento. À noite, encontrou um lenhador cortando madeira. Os dois se encararam. O lenhador olhou para Danilo de cima a baixo, olhou para os pés, coturnos americanos, olhou para o pulso, relógio da Força Aérea Brasileira e disse em italiano: ótima história,
Mas olhe seus pés, você é aviador. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. O lenhador era um partisã, resistência popular italiana contra os nazistas. Ajudou Danilo a atravessar o pó escondido entre trabalhadores e deu a ele uma bicicleta velha. Com a bicicleta velha, Danilo continuou a saga. 386 quilômetros no total, passando por dentro de pelo menos 2 quartéis generais das forças alemãs, cruzando com tanques nas estradas, acenando para soldados inimigos com um sorriso rasgado e a boca ainda cheia de feridas. Ninguém parou esse homem. Ninguém desconfiou. Um piloto brasileiro estava passando pela infraestrutura inteira das forças alemãs no norte da Itália de bicicleta e chegando vivo do outro lado. Num momento de maior risco, um oficial alemão olhou diretamente para Danilo. Danilo acenou. O alemão acenou de volta e foi embora. Se ele tivesse olhado os pés, coturnos americanos ou o pulso, relógio da FAB, a história teria terminado ali. Não olhou. 24 dias depois da queda. 386 quilômetros percorridos. 19 quilos a menos. Danilo Moura chegou à base aliada em Pisa, onde tinha sido dado como morto. A recepção foi festa. Os companheiros de esquadrão não acreditaram quando o viram entrar. Aquele homem esquelético, com o rosto ainda marcado de bicicleta velha, era o Danilo, que tinha sumido no território inimigo há quase um mês, que tinha andado mais de 300 quilômetros cumprimentando alemães na estrada, que tinha cruzado o Rio Pó disfarçado de trabalhador italiano, que tinha passado por dentro de quartéis do Reich numa bicicleta enferrujada e que tinha chegado vivo. Mas tem um detalhe nessa história que me fez parar completamente quando descobri. Quando Danilo chegou na base, seus companheiros pilotos fizeram algo que nenhum manual militar prevê. Escreveram uma ópera sobre ele, a Ópera do Danilo, dividida em 5 atos, cada um narrado em forma de paródia musical, contando cada etapa da fuga heróica do tenente. Foi cantada na base de Pisa pela primeira vez. E desde então, todo ano, no dia da aviação de caça, 22 de abril, a Ópera do Danilo é encenada pelos pilotos da FAB, 80 anos depois, ainda hoje. Essa é a memória que os próprios militares guardam, não em monumento, não em discurso, em música, em teatro, em gargalhada e emoção misturadas. Porque a história do Danilo não é só de coragem, é de genialidade. De um homem que entendeu que às vezes a melhor forma de se esconder é ficar no meio de todo mundo. Que o invisível não é o que se esconde nas sombras. É o que parece tão normal que ninguém olha 2 vezes. Depois da guerra, Danilo não pôde mais voar missões de combate. A regra era clara. Se fosse abatido de novo e capturado, os alemães poderiam considerá-lo espião, porque já sabia demais sobre o território deles. E espião é fuzilado. Então Danilo ficou na base como chefe da garagem. Voltou ao Brasil. Pediu baixa da FAB. Virou piloto civil da Pan Air do Brasil. Passou décadas cruzando o Atlântico como comandante de aeronave. Um homem que tinha atravessado o norte da Itália ocupado pelos nazistas a pé e de bicicleta, voando agora sobre o oceano em paz. Com a história que os companheiros transformaram em ópera e que o Brasil quase deixou no esquecimento. Quase. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.